Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e se você é novo por aqui, se inscreva. Se você está aqui há algum tempo, ajude o canal, deixe um comentário, deixe um like. Isso ajuda bastante no engajamento e eu sempre conto com a colaboração de vocês. E bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é um daqueles que me deixam tensa porque eu sempre fico pensando na quantidade de vítimas, se essas pessoas, se elas estivessem vivas, o que elas teriam feito da vida, mas em algum momento elas cruzaram com uma pessoa que tinha uma mente muito mofada e infelizmente muitas delas não sobreviveram para contar a sua versão da história. Basicamente, o caso de hoje é sobre Jerry John Scherf, que nasceu em 26 de março de 1946 em Wisconsin, nos Estados Unidos. E ele era filho de Gerald John e também de Doris Marie. Ele era uma criança aparentemente normal, ele tinha 2 irmãos mais novos. Ele conta que o pai dele era caixeiro viajante, então isso de certa forma fez com que a família se mudasse com certa frequência. Ele conta ainda que guardava um ressentimento de seu pai porque ele achava que o pai gostava mais da irmã dele do que dele. Mas eu não sei muita coisa sobre isso, eu acho que na verdade ele tinha aquela coisa que muitas pessoas têm de acreditar que os pais têm um filho preferido, e eu sinceramente não acredito nisso. Eu acho que o que acontece é que na verdade as pessoas elas acabam tendo mais afinidade por uma pessoa do que por outra, porque uma pessoa é mais expansiva, é mais aberta, é mais comunicativa, então eu acho que deve ser isso. Quem é pai e mãe sempre fala que ama os filhos incondicionalmente, é o mesmo amor, não tem como dizer que ama mais um do que o outro. Então, eu acho que se ele tivesse feito uma terapia durante a infância, ele entenderia um pouco mais sobre isso. O que se sabe é que a família de Gerald não era rica, mas eles tinham uma determinada condição financeira. Tanto é que ele estudou em um colégio particular, que é o Colégio Marista, que é um colégio católico reconhecido por ter um ótimo sistema de ensino e por ter regras ali. Então, ele teve acesso a uma boa educação. Uma outra coisa que ele reclama da infância é que o pai dele tinha o hábito de beber com frequência. Então, muitas vezes, esse pai era abusivo tanto com Gerald quanto com a mãe e também com os irmãos. Então, ele guardava algum ressentimento do pai. Por outro lado, ele sempre foi muito próximo de sua mãe. Ele sempre falou dela com um amor muito grande, como se ela fosse ali o centro do seu universo. No início da adolescência de Gerald, a família se estabeleceu em Fort Lauderdale, na Flórida, e foi nessa época que ele começou a praticar uma atividade com o pai, que era tanto a atividade de pesca quanto a atividade de caça. Era algo que ele gostava muito, ele realmente parecia ter pego amor por aquelas coisas. E depois, com o tempo, quando o pai estava viajando, ele costumava ir para a floresta e para os rios fazer essa atividade. A família acreditava que quando ele se formasse na escola, ele fosse querer ser um guarda florestal, porque ele já havia falado sobre isso, e eles achavam que era uma coisa plausível e que combinava com a personalidade de Gerald. Ele era uma pessoa um pouco mais solitária, ele não tinha muitos amigos, inclusive colegas da escola diziam que ele era um pouco mais na dele, ele não estava inserido em nenhum tipo de grupo, mas as meninas falavam que ele era o tipo canalha, ele estava sempre querendo ficar com uma garota diferente, ele estava sempre em busca de aventura. Tem uma colega de classe que contou uma coisa que aconteceu com ela. Ela se lembra que um dia ela estava sentada na carteira, ele se aproximou dela, se abaixou e tentou colocar a cabeça dele debaixo ali da saia dela. Ela contou que isso foi muito constrangedor e quando ela o repreendeu, ele disse: deixa disso, eu só estou brincando. Mas ele tinha um ar malicioso e ele era muito debochado. Foi nessa mesma época que ele começou a ir para a floresta com muito mais frequência. Ele, na verdade, não estava indo ali para caçar, ele começou a desenvolver algumas fantasias íntimas, então ele se colocava ali entre as árvores, os galhos, ele fazia algumas coisas.
era meio que procurando a melhor forma de sentir prazer. Então era algo bastante estranho, ele mesmo conta isso depois de um tempo que ele constringia ali a sua região do pescoço na intenção de sentir prazer. Então o fato dele estar na floresta, na verdade, era muito mais porque ele estava tendo algumas fantasias e realizando algumas coisas estranhas ali do que pelo fato do esporte em si. Nem preciso dizer que esse fato dele fazer essas coisas estavam se tornando algo dominante sobre ele. Ele não conseguia parar de fazer essas coisas. Na verdade, a gente sabe que quando as pessoas sentem prazer com relação a algo, isso leva a vícios mais sérios. Então ele estava escalando nessa coisa psicológica um pouco perturbada, e ele também começou a andar pelas casas das vizinhanças meio que espiando as mulheres. Algumas delas viam ele ali mais como um vulto, não sabia que era aquele adolescente, mas ele conta sobre isso. Entretanto, na escola, o Gerald era conhecido como um bom aluno, ele era um ótimo jogador de futebol americano, ele também jogava muito bem golfe, e ele se formou em 1964. Quando ele começou a trabalhar então como guia de pesca no rio Everglades. E foi na década de 60 que também estava acontecendo a Guerra do Vietnã, então ele seria convocado para ir para aquela guerra, mas quando ele foi entrevistado, ele disse que ele era um crossdresser. Não sei se é assim que fala, mas na verdade esse é um termo usado para designar pessoas que se identificam com o sexo oposto sem sentir a necessidade de mudar a sua aparência. Então, na entrevista ele disse aquilo, o pessoal ali responsável falou, não, tá, tudo bem, a gente vai dispensar você. Então, se ele se sentia como uma mulher, ele não era uma pessoa considerada apropriada para ir para a guerra, então ele conseguiu se safar disso. Todo mundo acredita que ele fez isso de forma muito bem feita, no sentido de que ele queria mesmo se livrar daquilo, então ele inventou essa história e ele acabou se safando. E em setembro de 1964, ele acabou se matriculando em estudos sociais na Broward Community College. Ali naquela faculdade ele tinha notas médias, mas ele sempre foi um fanfarrão, ele sempre gostava de dizer que ele era o melhor em tudo, então ele sempre ficava se gabando para os colegas, mesmo ele sabendo que ele era uma pessoa normal, um aluno comum, ele não era nada acima da média. Em 1968, Gerald se formou na universidade, ele começou a fazer um curso de licenciatura que era para dar aula em escola. Em dezembro, ele mudou para uma casa, ele começou a morar com uma moça chamada Marta, com quem ele se casou, e ele teve um relacionamento estável por um determinado tempo com essa moça, mas ela acabou se cansando dele, porque ela conta que ele só estava interessado na questão íntima ali do relacionamento, ele era pouco carinhoso e qualquer momento que eles estavam juntos, o tempo inteiro, ele só pensava em atividades íntimas. No começo ela acompanhava ele, mas depois ela viu que aquilo incomodava muito de certa forma. Ela queria fazer outras coisas, então ela acabou pedindo o divórcio. Isso dá a entender que o Gerald ele continuava com aquela natureza predatória. Só para você ter uma ideia, nessa época ele estava escalando naquelas coisas todas que ele gostava de fazer ali no meio da mata. E em 1969 também ele teve a oportunidade de lecionar geografia em uma escola e ali em Fort Lauderdale. Então ele começou a lecionar essa disciplina, mas um mês depois que ele havia sido contratado por uma escola, ele foi demitido. Isso porque o seu supervisor disse que ele era uma pessoa muito difícil de lidar, ele não aceitava as regras da escola. Várias vezes o supervisor e o coordenador ficou sabendo que ele ficava fazendo propaganda política, defendendo determinados partidos. Isso era ilegal na época, então isso acabou o deixando em apuros e ele foi convidado a se retirar dessa escola. Não demorou muito, ele arranjou um outro emprego em uma outra escola, mas ele também não ficou muito tempo e o responsável dessa outra escola também acabou o demitindo porque tinha muitas reclamações de mães e pais que sabia como era que ele conduzia aquela disciplina e acreditava que ele não tinha o conhecimento suficiente para estar fazendo aquilo. Então, em 1970, a carreira de professor de Gerald realmente acabou e ele pensou que ele gostaria de fazer alguma outra coisa. Enquanto isso, ele trabalhou de segurança
segurança em algum local e depois ele fez uma viagem de férias para a Europa. Logo quando ele voltou, ele pensou que precisava de uma carreira mais flexível. Ele não era o tipo de pessoa que seguiria ordens, então ele pensou: bom, eu vou me candidatar ao departamento de polícia e tentar, ser um policial. E assim ele o fez e começou a fazer alguns testes. No departamento de polícia de Winton Manors, ele começou a responder a várias entrevistas e é lógico que ele apresentou o histórico de trabalho dele, ele falou que deu aulas em várias escolas, só que ele escondeu o fato de ter sido demitido por não obedecer às regras. Entretanto, a gente está falando ali da década de 60, início da década de 70, eles não checaram muito bem essas informações e o que aconteceu é que ele foi introduzido naquele departamento. Em 1971, Jared se casou novamente, dessa vez com uma moça chamada Teresa, e ela parecia ser aquele tipo de pessoa que ele procurava. Ela gostava das coisas que eles tinham ali no relacionamento, principalmente aquelas atividades íntimas que exigiam um determinado tipo de coisa, então pareceu que ele estava se estabelecendo com aquela moça. Ele estava trabalhando ali no departamento, mas ele foi demitido em 1972 por comportamento inapropriado. O chefe do departamento descobriu que ele abordava mulheres bonitas que estavam dirigindo na rua, anotava a placa dos carros que elas estavam conduzindo e depois colocava no sistema, pegava o telefone, pegava o endereço, as abordavam e convidavam elas para sair. Então não teve jeito, isso era uma atitude muito incomum. Ele era um policial, não era o tipo de coisa que ele deveria fazer, então ele foi demitido. Entretanto, por incrível que pareça, em junho de 1972, ele tentou entrar para um outro departamento, que era o de marketing, e ele acabou conseguindo. Ele apresentou uma carta de referência do antigo departamento, nem preciso dizer que era uma carta falsa, dizendo que ele foi um ótimo servidor, então ele foi contratado. Mas esse emprego também não duraria muito, porque ele tinha uma personalidade conturbada e ele iria aprontar. E seu histórico de predador de mulheres começou a ser revelado em 21 de julho de 1972, quando ele ofereceu carona para duas jovens que estavam na rua, que eram Paula e Nancy. Ele parou a viatura perto dessas duas garotas e perguntou o que elas estavam fazendo. Elas disseram então que queriam ir para casa. Ele disse: entra aí. Elas confiaram nele porque ele estava ali fardado, estava usando a viatura. Elas entraram dentro do carro. Elas contam que durante o trajeto ele ficou falando várias coisas para elas, como tipo: o que vocês pensam que vocês estão fazendo? Pedindo carona na rua, isso é muito perigoso. Não é o tipo de coisa que se pode fazer, a gente não sabe quem são as pessoas. Todo aquele discurso de quem era zeloso e preocupado. Elas ficaram atentas no que ele estava dizendo e elas contaram que era uma coisa corriqueira que elas faziam e que inclusive no dia seguinte elas queriam ir para uma outra cidade. Ele disse: olha, vocês querem saber? Eu não acho que vocês devem ir de carona. É meu dia de folga, eu vou para uma outra cidade que acaba sendo um caminho, então eu deixo vocês lá. Então elas confiaram, combinaram com ele um horário e disseram que iriam com ele. Nessa época o Jared tinha 25 anos, ele era um rapaz bem afeiçoado e ele não parecia o tipo de pessoa que seria um predador. Para vocês verem que quem vê cara não vê coração. No dia seguinte, então, Paula e Nancy estavam ali no local que elas haviam combinado com ele. Ele chegou, ele não estava de farda, ele estava no carro particular dele. Elas entraram no carro e dirigiram então ao local que elas falaram que iriam ir. Ele disse em determinado ponto que iria pegar um atalho e começou a caminhar por uma região mais deserta, até que ele parou ali próximo de uma floresta e disse para as meninas descerem. Quando elas desceram, imediatamente ele acabou as imobilizando, ele as levou até um local onde ele amordaçou a boca delas, também amarrou os braços e as pernas e ele meio que as colocou ali em regiões opostas ali de uma determinada área.
área e disse que aquele seria o fim porque ele usaria essas garotas e depois retiraria a vida delas. Imagine o desespero dessas duas garotas ao ver tudo aquilo que estava acontecendo. Elas não sabiam o que fazer e elas estavam em estado de choque. A Paula conta que em um determinado momento ele estava ali com o rádio de policial que ele carregava e esse rádio tocou e era o chefe do departamento dizendo que tinha uma ocorrência e que ele precisava deixar o que ele estivesse fazendo ali no dia de folga e seguir para a delegacia. Nesse momento, elas sentiram que o Jared pensou, bom, o que eu vou fazer? Vou tirar essas garotas daqui, deixar que elas vão para casa, mas elas vão contar o que eu fiz. Ele olhou para elas e disse, olha, vou dar uma saidinha e daqui a pouco eu volto e me esperem. 2 horas depois, o Jared voltou ali para o local, mas as duas garotas já não estavam mais ali. Ele ficou desesperado, ele ficou pensando, pronto, elas fugiram e agora elas vão contar para todo mundo o que eu fiz. Então ele pensou, vou até o departamento de polícia, vou falar com o meu chefe, vou dizer para ele que eu fiz uma coisa tola. E ele realmente foi até lá e disse, olha, eu fiz algo errado, eu conheci 2 garotas, elas estavam pedindo carona, eu dei a carona, fiquei de levá-las até uma determinada cidade, mas eu quis fazer algo educativo com elas, então eu pratiquei um ato que não pode ser, né, considerado não tão decente pelas pessoas. E ele contou ali a versão para esses rapazes ali da delegacia para o chefe dele. O chefe dele ficou horrorizado, pegou um outro policial e se dirigiu até aquele local aonde o Jared disse que deixou as garotas. Só que quando esse policial estava no caminho, ele viu uma moça nadando no rio. Ele parou a viatura, foi ao encontro dela e era, na verdade, a Paula. Ela era uma das garotas e ela contou a versão do que havia acontecido. Ela contou que assim que o Jared saiu ali da floresta, ela e a amiga tentaram se desvencilhar daquele nó. Ela contou que foi muito complicado porque elas perceberam que qualquer passo em falso, elas poderiam cair em cima de um galho e ter suas vidas retiradas. Assim que elas conseguiram se livrar daquele nó, elas foram então em direção ao rio e começaram a nadar. Só que ela perdeu a amiga, ela não sabia onde a amiga estava. Então esse policial levou essa moça para a delegacia e quando eles chegaram lá, a Nancy já estava na delegacia. Ela acabou nadando até uma outra margem ali próximo à rodovia. Um caminhoneiro parou e a socorreu e a levou à delegacia. Então eles estavam com as 2 garotas que agora estavam dando um depoimento contra o Jared. Por outro lado, o Jared estava contando uma versão muito diferente dos fatos, mas ninguém estava acreditando nele. Nessa época ele estava com aproximadamente 25 anos, ele foi preso, mas ele poderia pagar uma fiança de $150 mil, o que foi feito pela esposa e pelos pais dela. Então ele acabou saindo ali da prisão e arrumou um novo emprego como se nada tivesse acontecido. A esposa dele, assim como os pais dela, acreditavam na inocência do Jared. Eles acreditavam que realmente ele estava fazendo uma atividade educativa com aquelas garotas. Mas Jared não iria parar em sua escalada criminal e em 22 de setembro de 1972, ele descobriu novas 2 vítimas, que eram 2 adolescentes, Susan e Georgia. Ele as conheceu em um centro educacional e se apresentou a elas como Jerry. Ele disse que ele iria fazer uma viagem no dia seguinte, que ele ia para Fort Lauderdale, onde a família dele morava. Elas disseram, nossa, que legal, a gente quer ir para uma praia. Elas disseram o nome da praia, que ficava próxima desse local. Então ele pensou, bom, vocês podem ir comigo até Fort Lauderdale, de lá vocês pegam um ônibus ou uma outra carona até a praia. Eu levo vocês numa boa. Ele já havia ali estabelecido uma relação de confiança com aquelas 2 garotas, elas meio que sentiram confiança nele. E tudo que se sabe é que no dia anterior em que elas iriam viajar, a Susan levou esse rapaz até a casa da mãe dela. Ela apresentou para a mãe com aquele outro nome que ele havia dado. A mãe ficou desconfiada que ele iria dar uma carona tanto para a Susan quanto para a Georgia, mas ela não poderia impedir aquelas 2 garotas porque elas meio que já cuidavam da vida delas. Então o que essa mãe fez foi anotar a placa do carro desse rapaz e também o modelo daquele carro. Ela pensou assim, bom, se algo acontecer, eu vou ter algum registro, eu vou ter algo aqui procurar. E
E o que se sabe é que no dia seguinte ela se despediu da filha e ela foi viajar com a amiga de carona com esse rapaz. A Susan, antes de sair, disse para a mãe não se preocupar porque ela sempre manteria contato e ela jamais deixaria a mãe preocupada. Entretanto, 4 dias depois que Susan viajou, a mãe não havia recebido nenhuma notícia. Então ela ligou para os pais da Georgia perguntando, se a Georgia havia dado alguma informação, alguma coisa, e eles disseram que não, que na verdade eles nem haviam autorizado ela a viajar e que, na verdade o que ela fez foi fugir de casa. A mãe da Susan, que é a Lucille, ela ficou desesperada, ela pensou, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, aquele rapaz pode ter sequestrado a minha filha. Ela foi até o departamento de polícia, ela tinha ali o nome falso daquele rapaz, ela não sabia, que era um nome falso. Ela deu esse nome e disse, bom, ele estava dirigindo tal carro e a placa do carro é essa daqui. Os policiais pegaram essa placa, colocaram no sistema e eles acabaram chegando a um homem. Quando eles foram verificar esse homem, eles viram que não tinha nada a ver com a pessoa com quem a Lucille estava se referindo. Na verdade, era de um outro local, ele tinha um álibi, então não poderia ser aquela pessoa. O caso da Susan e da Georgia acabou ficando ali no esquecimento e acabou esfriando nas mãos dos policiais. Em 26 de outubro de 1972, houve 2 desaparecimentos de Mary e Elise. Também eram 2 jovens que pediam carona e nunca mais foram vistas. Os seus amigos disseram que elas tinham um amigo que era o namorado de Mary também e que esse cara chamava Gary Shepard, que era o mesmo nome que o Gerard havia dado lá para Lucille e para Susan. Então eles pensaram, bom, há uma conexão entre esses casos. Só que diferente da Susan e da George, tanto o corpo da Mary quanto da Elise acabaram sendo descobertas em uma região de mata. Quando os detetives chegaram lá, os ossos ali, os restos mortais dessas moças estavam todos espalhados e as circunstâncias em que elas perderam a vida parecia ser bastante trágica, elas pareciam ter sofrido bastante, alguém parecia ter pego uma faca e ter ali cortado as partes delas, então parecia ter sido algo bastante doloroso. E as coisas não param por aí. Em 11 de janeiro de 1973, outras 2 garotas desapareceram, que eram Marie e Bárbara. Elas costumavam também pedir carona, elas estavam ali numa área em que o Gerald ele costumava atuar. A polícia ainda não sabia quem era ele, mas eles estavam desconfiando do Shepard, que era o nome que ele dava ali para as pessoas, para as vítimas. Então eles queriam saber quem é esse cara, mas eles estavam nem perto de descobrir quem ele era realmente. E o mais estranho de tudo isso é que enquanto a polícia estava tentando descobrir quem era Shepard, o Gerard ele estava respondendo um processo criminal por ele ter feito aquilo com Nancy e Paula, que havia escapado com vida. Ele foi levado até um tribunal, mas o máximo que conseguiram falar alguma coisa com relação a ele foi a 2 agressões agravadas e ele então teria que ficar preso por 1 ano. Só para vocês saberem, o julgamento dele foi em dezembro de 1972, mas o juiz do caso achou de bom tom que ele não deveria ser preso antes do Natal. Então ele acabou sendo preso no dia 15 de janeiro. Se ele tivesse sido preso logo depois daquele julgamento, de repente essas outras moças não teriam perdido a sua vida. Isso me parece muito desrespeitoso com as vítimas e com os familiares. É lógico que elas se sentiram humilhadas de certa forma, mas não tinha muito o que elas fazerem. Quando ele saiu ali daquele julgamento, ele deu uma entrevista e disse que tudo não se passava de um engano. A gente vê o quanto ele é debochado e irônico. Acho que ele tem uma cara de pastel, aquela cara das pessoas, sabe, que se fazem despercebida com relação a tudo, mas que tem ali uma grande culpa. Ele estava enganando a todo mundo. Entretanto, haveria uma reviravolta. Em março de 1973, a Lucille, que era a mãe da Susan, que havia desaparecido junto com a Georgia, estava mexendo nas coisas da filha quando ela viu uma carta
carta escrita pelo Shepard. Quando ela viu aquilo, ela pensou, bom, tem uma carta aqui, há um registro, ele havia enviado essa carta de uma outra cidade, tinha um endereço, e o que ela fez? Ela pegou o carro dela, foi até aquele endereço, e quando ela chegou lá, ela viu aquele mesmo carro que ela viu na casa dela, no dia em que a filha dela apresentou o tal Shepard. Ela falou, não é possível, é o mesmo carro, é a mesma pessoa. Os policiais devem ter anotado o número da placa errado. Ela foi até a delegacia e contou o que ela havia feito. Novamente, eles pegou aquele número da placa e verificou. E sim, era do Jared John. Então, o que eles haviam feito antes era ter colocado no sistema o número da placa errado. Por isso que eles haviam identificado um outro cara. E óbvio, colocando o nome do Jared no sistema, eles viram que ele estava preso porque ele havia tido ali uma questão de agressão com aquelas outras duas garotas e eles pensaram, bom, ele é o nosso cara, ele é o Shepard. E isso mostra, né, o quanto o poder de uma mãe é poderoso, porque se essa mulher não tivesse tido essa atitude, se ela não tivesse feito isso, será que realmente eles iriam fazer essa conexão? Tinha tantas coisas ali, e o mais incrível para mim é eles terem colocado no sistema uma placa errada. Eles poderiam ter detido esse homem muito tempo antes. E em 1º de abril de 1973, os corpos de Susan e também de George acabaram sendo descobertos por um pai e um filho que estavam ali na floresta caçando. Eles acabaram descobrindo essas duas garotas e a identificação delas foram feitas através de exames odontológicos. E também tudo indicava que elas tiveram, né, ali uma perda de vida bastante complicada. Tudo indicava ali pelos sinais que haviam nas árvores próximas que elas haviam sofrido bastante, elas tiveram uma perda de vida bastante humilhante. Mas quando o Jared ele foi questionado com relação a isso, ele disse que era um grande engano, que ele não tinha nada a ver com isso, que na verdade o que eles estavam fazendo era tentar incriminá-lo de algo que ele não havia feito. E ele contava todas aquelas histórias novamente. Mas a polícia conseguiu um mandado para a casa da mãe desse homem e quando eles chegaram lá, eles encontraram várias coisas que o complicavam bastante. Eles descobriram um diário escrito pelo próprio Jared. Nesse diário, ele tinha vários relatos de como ele tirava a vida daquelas garotas. E tinha ali o nome de várias delas, tinham fotos polaroides que ele havia tirado dos locais, tinham vídeos também, então ele guardava todas aquelas coisas. Nesse diário ele relatou também que em várias cenas dessa ele voltou depois de algum tempo para usar o corpo dessas garotas. Então assim, ele tinha uma ideia de relação íntima bastante conturbada. Não vou dizer o nome de todas as coisas que ele fazia porque senão esse vídeo vai cair, não vai ser entregue, assim como muitos outros não foram. Então não dá para dizer explicitamente todas as coisas, mas vocês podem imaginar as coisas horrorosas que ele fazia com essas mulheres, tanto antes delas perderem a vida, quanto depois. Em um desses relatos também ele falava o quanto ele gostava de auto-infligir ali uma constrição no pescoço. Ele dizia que isso era algo que trazia a ele muito prazer. Ele fazia isso algumas das vezes sozinho na floresta, ou ele fazia enquanto as garotas estavam presas, enquanto ele ficava os observando. Fazia isso com elas, sei lá, era uma coisa assim bastante... Eu fiquei muito enojada quando eu fui pesquisar as coisas com relação a esse caso. Outra coisa que eles encontraram foi uma caixa de joias. Era uma caixa de joias bem legal, era da mãe dele, só que na verdade o que tinha dentro não era joias da mãe, eram joias, eram souvenirs das vítimas que ele havia feito. Então tinha ali vários objetos, tinham joias de valor, mas também tinham ali algumas bijuterias. Ele havia guardado tudo aquilo, quem sabe como lembrança, a gente nem sabe o que passa no tipo de cabeça como é desse ser, né? Enfim, ele tinha todas essas coisas. Entretanto, ele tinha um advogado que estava dizendo o tempo todo que tudo aquilo eram coisas circunstanciais, o que na verdade não é bem assim. Tanto é que naquele diário tinham nomes de pessoas que estavam desaparecidas e ele poderia saber onde ele havia deixado, né, todas essas vítimas. O outro mandado de busca também foi enviado para a casa em que ele morava com a esposa e chegando lá,
ela disse que não sabia nada sobre isso, que ela jamais imaginou que o esposo dela poderia estar envolvido com tal coisa. E ela acabou entregando para os policiais uma bolsa de camurça que ela contou que ele deu para ela um determinado dia, mas depois ele chegou e disse para ela: olha, lembra aquela bolsa que eu te dei? Pois bem, eu preciso dela, pois eu tenho que jogá-la fora. Ela disse: não, eu não vou te devolver, você me deu como um presente, eu vou ficar para mim. E ele insistiu muito, ela se lembra de esconder essa bolsa e ela achava agora que de repente poderia ter sido de alguma das vítimas. E realmente era. Essa bolsa de camurça, na verdade, era da Georgia, a que desapareceu junto com a Susan, e que inclusive foi identificado, né? Essa bolsa foi identificada pelos familiares. Em maio de 1973, o Jared foi formalmente acusado de todos aqueles crimes. Haviam muitas coisas que pesavam sobre ele. Durante a prisão, ele foi enviado para o hospital estadual para que pudessem ser feitos exames psiquiátricos, que realmente acabaram diagnosticando com um desvio paranoide, com psicose e também com um desvio íntimo agudo, que indicava que ele tinha uma mente bastante conturbada. Quando Gerald foi levado a julgamento, ele estava ali como se nada tivesse acontecendo. Ele sorria ali para as famílias das vítimas. Era como se ele tivesse em um outro mundo. Ele ficava alegando o tempo todo que ele era inocente. Teve ali várias testemunhas, inclusive a Paula e a Nancy, que foram as duas garotas que conseguiram fugir do que ele pretendia fazer com elas. Elas contaram tudo, tinha um vídeo delas que mostravam elas amarradas ali numa situação bastante complicada e humilhante. O advogado tentou dizer novamente que ele estava tentando fazer uma atividade educativa com aquelas garotas, mas as imagens não mostram exatamente isso. Então teve ali vários testemunhos de familiares, pessoas que haviam visto, então tinha muitas coisas que pesavam contra esse homem. Além disso, havia ali o próprio diário dele em que ele havia escrito todas aquelas coisas horrorosas. Esse diário é a coisa mais pavorosa que vocês podem imaginar na mente de vocês. Ele não só escreveu o que ele fazia com aquelas vítimas, assim como ele também fez vários desenhos e esboços daquelas cenas pavorosas. Os advogados continuaram pesando naquela ideia de que todas aquelas provas eram circunstanciais, mas não teve jeito. No dia 23 de setembro de 1973, ele foi considerado culpado e foi sentenciado à prisão perpétua por alguns crimes. Entretanto, havia alguns outros em que a polícia estava trabalhando e também queria colocar nas costas desse homem. Jared não ficou satisfeito com aquela condenação, ele tentou pedir um novo julgamento que foi indeferido, então ele não teve sucesso. O seu advogado da época acabou se casando com a sua ex-mulher no momento, que era Teresa, que acabou se separando dele. Ele foi para a prisão e quando ele estava na prisão foi solicitado a ele ajuda para tentar prender uma outra pessoa que estava envolvido com coisas relacionadas a coisas íntimas de criança, que ele poderia conhecer, que ele poderia saber onde estava, porque era o tipo de coisa que ele gostava de fazer também. Ele acabou ajudando nesse caso e acabou ajudando na prisão desse outro ser, que também deve ser uma pessoa horrorosa. E durante a prisão ele ficou várias vezes confinado em uma solitária, porque ele vivia sendo ameaçado por outros presidiários. Também havia algumas denúncias com relação a ele. Ele sempre tentava corromper as pessoas para levar coisas para ele, tipo roupas íntimas, que era algo que ele gostava de usar às vezes. Então, assim, ele continuou tendo aquela mente perturbada que ele sempre teve. Durante a prisão, ele também processou uma moça chamada Sandra, que na verdade era alguém que ele conhecia há um bom tempo. Ela foi namorada dele durante o ensino médio e agora, nesse momento, ela era autora de True Crime. Então, ela pensou, bom, eu conheci esse cara, eu sei quem é ele, eu vou escrever sobre ele. Só que quando ela escreveu sobre ele, ela o chamou de serial killer e ele não ficou nada feliz com isso, porque durante todo o tempo em que ele estava preso, ele ficava o tempo todo alegando que ele era uma pessoa inocente. Mas o que se sabe também é que essa mulher o visitou várias vezes na prisão, ela conversou com ele, fez uma entrevista com ele, então de certa forma era alguém próximo, que depois eles acabaram brigando ali por alguns desentendimentos com relação à forma que ela se referia a ele. Mas em 1992 esse homem deu uma entrevista e ele até chegou a dizer que o Ted na verdade fazia uma
imitação do que ele sempre fez. Ele estava falando de outro serial killer bastante famoso, que vocês devem conhecer bem, que é o Ted Bundy. Então ele falou sobre ele, e ele também nesse ano acabou escrevendo uma carta, e dessa vez detalhando detalhes também muito tensos do que ele fez com a Susan e com a George. Eram detalhes assim bastante complicados, ele sempre se dizia, né, inocente com relação a esse caso, e agora ele estava escrevendo aquela carta. E no final, só para completar a bizarrice de tudo o que ele sentia, ele contou que sempre levava 2 garotas, porque 2 garotas é tipo duplo, então é duplo perigo, mas também é duplo prazeroso. Então, assim, sei lá, que mente esquisita. Realmente, assim, eu não consigo entender. Eu fico muito revoltada, porque a pessoa ela é tão doente, ela chega a um ponto tão tenebroso de todas as coisas que ela acha que o prazer dela está acima de tudo e qualquer coisa, inclusive da vida de alguém. Mas, finalmente, em 3 de dezembro de 1995, ele descansou. Ele tinha vários atritos com vários presidiários, ele teve ali várias desavenças, é sabido que ele inclusive chegou a jogar fezes em outras celas, então ninguém gostava muito dele. Ele era muito rabugento e irônico com os outros detentos, ele achava que as pessoas tinham que servi-lo, e alguém foi lá e o golpeou 40 vezes com uma faca. É sabido que ele sofreu muito nos seus últimos momentos de vida e ele teve ali uma perda de vida muito agonizante. E no momento em que ele perdeu a vida, a polícia estava também fazendo ali um dossiê sobre vários crimes, vários desaparecimentos que eles achavam que eram feitos pelo Jared. Entre eles está o desaparecimento em 1966 de Nancy e Pamela, uma de 21 anos e a outra de 20 anos, que foram vistas pela última vez pegando carona. Além disso, também constava o desaparecimento de Carme, que sumiu no dia 18 de dezembro de 1969. E ela tinha uma amizade com um cara que se intitulava professor, então eles acham que era o próprio Jared. Eles também queriam incriminá-lo pelo desaparecimento de Peg e Wendy, que depois, né, eles sabem que tinha ali alguns relatos também do desaparecimento dessas moças no diário do próprio Jared. Os policiais também queriam incriminá-lo pelo desaparecimento de Belinda Hutchinson, que aconteceu em 1972, quando ela tinha 22 anos. Eles também desconfiavam que ele havia dado um sumiço em Débora, de 13 anos, que foi vista pela última vez caminhando da escola para casa. Além disso, eles pensavam que ele poderia ser responsável pelo desaparecimento de Suzane, que era uma garota de 15 anos que desapareceu no Natal de 1972, enfim, quando ele deveria estar preso, lembre-se disso. E os restos mortais dessa moça acabaram sendo encontrados em junho de 1974 em um local muito próximo do local ali onde ele costumava levar as suas vítimas. Jared era um ser humano horrível, ele tinha ali várias fantasias íntimas que ele queria realizar. É sabido que no início ele iria para a floresta sozinho, quando ele era adolescente, ele fazia ali coisas com ele mesmo, tudo bem, não estava envolvendo ninguém, até que chegou num ponto que ele queria infligir essas coisas em outras pessoas, então ele sequestrou várias jovens adolescentes e acabou levando para esse local e tirando a vida delas. Muitas dessas moças pediam carona e ele aproveitava dessa oportunidade para se aproximar. Vocês podem dizer, mas elas também estavam ali pedindo carona. Isso era uma atividade muito comum lá na década de 60 e de 70. Infelizmente, elas tiveram a má sorte de encontrar esse ser. Ele não foi sentenciado à pena capital na época, porque na Flórida teve ali uma lei que impediu que isso fosse feito de alguma forma com as pessoas que fossem presas, né, com crimes hediondos e tal. Então ele acabou se livrando disso. Ele ficou bastante tempo na prisão, ele arrumou bastante confusão, tanto é que eu citei para vocês, ele acabou ali perdendo a vida por causa de uma dessas confusões. Há vários outros relatos secundários ali de intrigas que ele arrumava ali com os prisioneiros e tudo mais. É incrível
O horror que esse homem imprimiu na vida de várias pessoas é triste demais. Eu sempre, como eu disse para vocês no começo do vídeo, eu fico um pouco impressionada quando eu conto casos em que há várias vítimas, porque eu realmente penso, né, o quanto essa pessoa ela foi mal. Ela foi capaz de causar dor em várias pessoas. Meu Deus, eu nem sei o que dizer com relação a isso. Mas todo caso, como eu disse para vocês, acaba servindo de alerta. É sempre bom ter cuidado. A esposa dele, a segunda esposa, né, que era a Teresa, ela nunca desconfiou do esposo. Ela nunca achou que ele fosse uma pessoa que fizesse mal às mulheres. Ela acabou descobrindo ali quando a polícia, né, enviou um mandado. Ela só desconfiou na época da bolsa, mas ela não achou que ele tinha tirado a vida de alguém e tinha dado essa bolsa para ela por causa disso. Ele pensou que de repente ele havia pego de alguém e alguém poderia ver, mas nada tão sério. Bom, mas me digam vocês o que vocês acharam do caso de hoje, o que vocês pensam sobre tudo isso. Eu sei, deve ter sido horrível ouvir todas essas coisas, mas deixe aqui um comentário, isso ajuda bastante o canal. Agradeço a companhia de vocês, agradeço vocês sempre tirarem um tempinho e ajudarem aqui. Eu desejo vocês um ótimo final de semana, que vocês aproveitem bastante, da melhor forma possível, com muita responsabilidade. Eu espero vocês na semana que vem. Um grande abraço.